Olá, queridos alunos do curso de Tecnologia Assistiva para Educandos com Deficiência Visual. Esse é o módulo 1, semana 1. Nós estamos aqui apresentando uma espécie de resumo para que você possa consultar o seu material de referência, a sua apostila e as outras informações com maior tranquilidade. Eu sou o seu professor, José Antônio dos Santos Borges, Antônio para os mais chegados, para os alunos queridos, que junto com Angélica Fonseca da Silva Dias, preparamos esse material com muito carinho para todos vocês. Começamos falando um pouco sobre o mecanismo de visão. Como funciona o nosso olho? É importante que nós, professores, conheçamos um pouquinho sobre o mecanismo de visão para que a gente possa orientar os nossos alunos sempre que alguma coisa nos parecer que não está muito bem, né? Nós precisamos conhecer o olho para que a gente possa orientar o aluno para que ele possa procurar um médico ou identificar alguma coisa que possa ser corrigida facilmente ou através de um procedimento específico, sempre que alguma coisa não estiver corretamente apresentada. Bom, como funciona o olho grosseiramente, porque o olho é muito complexo de ser explicado, é um tema de complexidade médica, é uma especialidade, a oftalmologia, e é muito complexa, né? Então nós vamos apenas apresentar o básico. Como funciona o olho? O olho é uma estrutura esférica, ou parcialmente esférica, né? No qual você tem uma lente na frente chamada cristalino, que é protegida por uma superfície mais dura chamada córnea. São superfícies transparentes. Esse cristalino ele tem uma habilidade de se deformar de tal maneira que ele possa fazer uma focalização da imagem na parte traseira do olho, chamada retina. Nesse processo, a imagem que é obtida ela é apresentada invertida, de cabeça para baixo, tá? E a retina tem fotorreceptores que vão converter essa imagem em impulsos elétricos que vão então atravessar o nervo óptico e ser conduzidos até o cérebro. O cérebro recebe essa imagem e não importa se ela está invertida ou não, ele faz o processamento para que a imagem seja compreendida através dos seus neurônios. Vamos compreender um pouquinho as partes mais importantes do olho, porque o nosso objetivo é que a pessoa que é ligada ao aluno, ela possa, sempre que acontecer alguma coisa, ela poder dizer, não, esse aluno aqui tem determinado problema porque tal parte do olho está com algum defeito, está danificado, tá? Isso a gente vai ver com detalhe na próxima aula, em que a gente vai fazer uma classificação dos problemas que podem acontecer com maior frequência, tá? Voltando a afirmar, nós não somos médicos, mas a gente pode ajudar as famílias, as pessoas com deficiência, a tomarem as decisões melhores para que elas possam ter maior conforto e possam procurar apoio médico sempre necessário. Bom, alguns nomes nós precisamos conhecer. Primeiro nome, esclera. Esclera é a parte branca do olho. Tá? Na frente do olho, como a gente falou, existe essa parte de proteção transparente chamada córnea e atrás dela o cristalino, que é a lente para focalização. Talvez você seja fotógrafo, tenha conhecido alguém de fotografia e sabe que as máquinas fotográficas elas têm uma abertura para deixar passar maior ou menor quantidade de luz. Assim o olho também, ele tem uma espécie de uma superfície que se contrai, deixa um buraco maior ou deixa um buraco menor, né? Dizem que a pessoa, quando está apaixonada, a pupila, que é essa parte do olho que deixa passar maior ou menor quantidade de luz, ela se abre, né? Então é isso, ela se abre quando a quantidade de luz é pequena e ela se fecha para proteger a imagem que se forma lá atrás, na retina, da intensidade da luz. Bom, então, na frente desse processo existe uma superfície que é chamada de íris, que é o que dá cor ao nosso olho, tá? E ela não tem interferência ou não tem
maior interferência na imagem que é fornecida. Porém, se pode perceber que quanto maior for a cor do olho, por exemplo, um olho mais escuro, um olho quase negro, um olho castanho, é como se você utilizasse um óculos de proteção. Olhos muito claros são mais sensíveis à iluminação. Bom, dentro do olho existe um líquido. Esse líquido é chamado de humor aquoso e um outro líquido chamado humor vítreo. Eles preenchem o olho e a luz passa através desses humores, que são transparentes, até atingir a retina. A retina é responsável pelos componentes de sensoriamento, de sensores luminosos. Tá? E existem basicamente dois tipos de sensores, que são chamados de cones, que são responsáveis pela visão central e pelas cores, e os bastonetes, que são os responsáveis pela visão periférica e noturna. Bom, o que acontece se alguma dessas partes do olho não estiver funcionando bem? Nós temos então um problema visual. Que tipo de problemas? Vamos imaginar, por exemplo, que nesse processo de transmissão da luz, né, da imagem até a retina, você passa pela lente, né, e essa lente pode ser deformada, levemente deformada. Tá? Então o que vai acontecer? A imagem na retina vai se apresentar de forma desigual. Pode ser que essa lente ela tenha, por alguma razão, uma razão talvez genética, ela tenha uma curvatura maior do que deveria ser, ou menor do que deveria ser, para fora ou para dentro. E aí a imagem que é formada, ela não focaliza, não se apresenta focada exatamente sobre a retina, pode se apresentar à frente da retina ou atrás da retina. E eventualmente essa curvatura pode ser compensada com um óculos, que produz uma curvatura contrária ao exagero, para que a imagem se forme, então, de forma correta. Tá? Pode também haver um desalinhamento, por exemplo. Nós temos um conjunto de músculos que move o olho para a esquerda e para a direita, e outro conjunto de músculos que move o olho para cima e para baixo. São 4 músculos 2 a 2 antagônicos. Tá? 2 a 2, uma puxa para um lado, outra puxa para o outro. Tá? E se por acaso houver uma paralisia em um desses músculos, ou se houver um encurtamento, então o olho não vai conseguir mirar. A pessoa vai ficar estrábica, ou vai ter um olhar em que o eixo de visão não está exatamente correto. Bom, são pequenos problemas, e é muito fácil você entender o que pode estar causando. Né? Muitos desses problemas são facilmente corrigíveis através de procedimentos médicos, de medicamentos, de operações, mas há diversas situações em que isso não é possível. A gente vai falar um pouco sobre isso. Para nós falarmos sobre o olho, nós temos que entender que existe um fenômeno que a gente chama de acuidade visual, que é a aptidão do olho para olhar para os objetos e perceber sua forma, perceber seus detalhes, perceber seu contorno. Então, você vai imaginar que se uma pessoa tem uma acuidade visual, vamos dizer, perfeita, tá? Você vai perceber com perfeição esses detalhes, esses contornos, essa forma. Tá? E então, como é que você mede se a pessoa tem uma acuidade visual normal? Então, é muito fácil. Você mostra um objeto de tamanhos diferentes à pessoa, todos a uma mesma distância do olho, e você vê se a pessoa percebe ou não percebe. Por exemplo, você pega um objeto de 1 centímetro de comprimento, coloca a uma certa distância. Depois coloca um objeto de meio centímetro, ou um objeto de 1/4 de centímetro. E vai ver até onde a pessoa percebe e quanto é então essa acuidade, essa capacidade de distinguir o detalhe dependendo da distância e dependendo do tamanho do objeto. Então, quando o professor
vai dar aula, a primeira coisa que ele tem que se preocupar, isso não quer dizer que seja no curso do ensino fundamental ou no ensino médio, não. Todo professor deve se preocupar em garantir que todos os seus alunos tenham uma boa acuidade visual, seja natural ou que essa acuidade visual seja corrigida através de algum mecanismo, por exemplo, uma lente de contato, óculos ou uma outra forma. Por exemplo, agora uma forma muito utilizada, que são óculos que não tem grau, mas tem furinhos. Há várias formas de você melhorar essa questão de acuidade visual. Por exemplo, você deve apresentar para os seus alunos uma tabela de letras com tamanhos diversos, por exemplo, no quadro, e pedir para a pessoa identificar letras cada vez menores a partir de uma certa distância. Um caso bem conhecido, uma maneira bem correta de fazer isso, é utilizar uma tabela. Essa tabela existe à disposição na internet. Você pode baixar essa tabela, né? Manda imprimir numa folha grande, né? E coloca essa folha a uma certa distância. Bem, existem alguns padrões para você fazer isso. Existem tabelas padronizadas, as tabelas de Snellen, existem comercialmente, existe também para você baixar e imprimir. Provavelmente vai dar 2 folhas A4 para você imprimir ela inteira, né? E aí você coloca a uma distância típica, né, de 6 metros. Na verdade, 6 metros significa 20 pés. Tá? E uma pessoa que tem uma visão normal vai conseguir ler a 20 pés essa linha número 8, onde está escrito 20/20. Tá? Vamos imaginar que essa visão dessa pessoa, essa acuidade visual não seja muito boa. Então, ela não vai conseguir ler essa linha, ela provavelmente vai conseguir ler uma linha superior. E dependendo de quão mais distante dessa linha 20/20, né, maior vai ter que ser feita a correção. Tá? Eventualmente, pode acontecer que nenhuma correção seja possível. Pode ser que a falta de capacidade de visualização seja uma deformidade interna ou externa do olho, e isso não tenha correção. E aí, esses casos a gente chama de deficiência visual. Deficiência visual é quando você não consegue consertar através de aparatos externos a visão da pessoa. Então, isso deveria ser obrigatório em todas as escolas. Tá? Mas espera aí, como é que seria se você tivesse crianças que não sabem ler? Elas não conhecem ainda a letra E, F, P. E esse método ele tem que ser aplicado desde criancinha. Bem, existem tabelas especiais em que, em vez de apresentar letras, apresenta bichinhos, apresenta a letra E de várias posições, rodada, né? Bom, existem vários tipos, na nossa apostila nós falamos sobre isso. Né? Uma outra coisa muito interessante hoje em dia, você pode facilmente, se você não tiver uma tabela de Snellen, você pode baixar um aplicativo chamado Peak Acuity, que você, através do telefone celular, colocado a uma certa distância do seu aluno, você vai conseguir fazer um diagnóstico bastante acurado, bastante preciso, de se o seu aluno ele tem ou não tem uma acuidade visual aquém do que seria necessário. Além disso, é importante que a gente note, que a gente consiga obter informações sobre o campo visual. Qual é o campo que a pessoa consegue olhar? Se você olhar para frente, você vai normalmente olhar com os 2 olhos e você vai ter uma região em que você vai localizar com seus olhos uma visão tridimensional. Né? O tridimensional é dado exatamente pelo uso dos 2 olhos. Então, se você utilizar os 2 olhos, você vai ter uma região aí, normalmente, de 150 graus. Tá? Tem uma região mais aqui ao lado que você não vê com os 2 olhos, você vê com um olho só, tá? Do lado esquerdo e do lado direito. Tá? E além disso, você também tem que verificar para cima e para baixo. Esse teste tem que ser feito para você ver se a pessoa não tem alguma parte do mundo que ela não vê. Por exemplo, ela pode não ver o centro, ela pode não ver nada que tenha um ângulo maior do que, sei lá, 60 graus. Então, tudo isso tem que ser
verificado. Para concluir, na nossa apostila, nós vamos falar sobre a questão de o que é deficiência visual. Bom, na deficiência visual nós temos duas classificações. A primeira, cegueira. O que é uma pessoa cega? Bom, uma pessoa cega não é exatamente uma pessoa que não vê nada. Na verdade, não é isso. É a ausência da possibilidade de distinção de objetos pela visão. Você pega um objeto qualquer, perto ou longe da pessoa, e a pessoa não consegue distinguir. Vê uma sombra, ou pode não ver nada, pode ver um mundo preto, pode ver um mundo branco, né? Mas o que importa é que ela não consegue distinguir através da percepção ocular, né? Da percepção de luz. Uma situação um pouco menos grave do que a cegueira seria a baixa visão. É exatamente uma dificuldade de visão, mas essa dificuldade ela não pode ser corrigida por óculos. Tá? Óculos convencionais, lentes de contato, medicação e cirurgia, nada vai funcionar. Tá? O nome baixa visão é o nome mais usual, mas tem gente que também chama de visão subnormal. Tá? Então, você pode distinguir essa questão de baixa visão como um grau de enfraquecimento visual que cause incapacidade funcional e que diminua o desempenho visual, sem chance de ser corrigido através de mecanismos oculares ou de medicação ou de cirurgia. Bom, mas existe uma definição oficial de deficiência visual que é baseada na acuidade visual. Tá? Então, se você tem uma acuidade visual de 0,05, ou seja, se na tabela de Snellen você não vê a linha 20 sobre 400, tá? Significa que você é cego, você é chamado de cego. Tá? Você pode ver a luz, mas se você não consegue, vamos dizer, grosso modo, ler essa letrona grande, tá? Você vai ser considerado uma pessoa com deficiência visual se não houver maneiras de corrigir aquele problema. Bom, e baixa visão, quando a acuidade visual está entre 0,3 e 0,5, no melhor olho, com a melhor correção óptica possível. Bom, uma pessoa que tem baixa visão, ela pode até conseguir andar sem ajuda, mas realmente é uma situação que demanda muito cuidado. A pessoa provavelmente não vai conseguir ler, tá? Mesmo que ela consiga caminhar com uma certa dificuldade, né? Quer dizer, visualmente ela está percebendo sombras, mas essas sombras são de tal modo compreensíveis que ela consegue até caminhar, consegue reconhecer com uma certa dificuldade o rosto das pessoas. Mas são situações que têm que ser tratadas de forma especial. Muito bem, assim temos o nosso resumo da semana 1, que a gente agora tem que aprofundar, né? Tem que ler a apostila para ver todos os detalhes daquilo que a gente falou. Boa aula para vocês!